Agora aqui, efeitologia, página 16, terceira linha. Poderia relatar os efeitos da ampliação da visão de conjunto, autopesquisa, autoconhecimento, na capacidade de heterocompreensão? A questão da ampliação da visão de conjunto tem justamente a ver na hétero, aí a pessoa está perguntando sobre a hétero, né? É isso? A hétero... Está perguntando heterocompreensão. Heterocompreensão. O que eu percebo, né, pelas minhas pesquisas práticas, digamos assim, que isso tem muito a ver com você, às vezes, também conhecer mais sobre a pessoa. Então, saber um pouco mais, porque eu vi assim, que às vezes eu tinha amigas de muitos anos, mas eu sabia pouco sobre elas. Então, saber um pouco mais qual foi a realidade daquela pessoa, de ressoma, como é que ela está, quais são as condições de saúde. Então, conversar mais, aprofundar mais as relações. Isso ajuda na visão de conjunto da pessoa no aqui e agora. Eu não tenho uma visão holobiográfica da pessoa, mas pelo menos eu posso ser mais próxima, ajudar mais, interagir mais. Esse é um movimento que eu tenho feito para melhorar e ampliar a qualidade da minha convivialidade. Então, é de aprofundar as relações para conseguir entender mais a realidade do outro e conseguir ter essa visão de conjunto do aqui e agora evolutivo do outro. E penso que isso qualifica, inclusive, a amizade. Na fatologia, página 15, terceira linha. As doenças psicossomáticas decorrentes da falta de autoconhecimento e autoenfrentamento. Poderia explicar melhor? O que eu percebi no decorrer das pesquisas? Que nem no meu caso, esse movimento de ausculta, que eu chamei dessa forma por identificar bem com o processo de pegar o que tem de mais profundo, tem a ver com o aprofundamento, que eu fiz primeiramente em relação a mim mesma, para investir no meu autoconhecimento, que eu percebia que eu era muito superficial em relação à minha autopesquisa, e agora eu estou já fazendo um movimento maior de heteroausculta, que é tentar assimilar e aprofundar a questão das outras pessoas e poder ter uma empatia maior, que eu tenho tido até umas experiências bem interessantes. E o que acontece? Eu percebi que quando a gente fica no movimento, pelo menos no meu caso, superficial, às vezes eu tinha assim, uma autoimagem idealizada, ou uma pseudo-imperturbabilidade. Então, eu acho legal ser assim e eu quero ser assim. Mas, no fundo, não era a realidade. E a minha hipótese é que isso acarreta em doenças psicossomáticas. A pessoa pode gerar alergia, pode gerar dor de cabeça, enxaqueca e uma série de questões por falta de enfrentamento da sua realidade, por querer viver ou querer ser algo que na verdade não é. Então, esse aspecto eu coloquei por isso, porque eu acho que tem que ter o enfrentamento da realidade consciencial no aqui e agora evolutivo, para aí sim fazer um movimento pró-evolutivo real e não imaginário. Senão fica um desencaixe entre o que a pessoa quer ser e o que ela é de fato. Então, pela minha experiência, isso gera... O corpo, ele vai mostrar. De alguma forma vai sair a incoerência, ela vai aparecer de algum jeito. E um dos jeitos que o corpo tem de fazer isso é criar doenças. É a minha hipótese. Fatologia, página 15, terceira linha. As doenças psicossomáticas decorrentes da falta de autoconhecimento e autoenfrentamento. Favor comentar. Você já falou, então, né? Mas é outra pessoa aqui agora. Ok. Então, falando algo diferente... Tem gente da África, gente de Portugal, gente do Brasil, gente não sei de onde. É bom, isso é sinal de que esse ponto é importante, então temos que falar mais mesmo. A questão a minha hipótese é de que se a gente aumenta a ausculta pensênica, a autoausculta pensênica, essas doenças psicossomáticas, elas tendem a minimizar ou diminuir. Por quê? Porque eu entendo isso como um sinal do próprio corpo de que algo está incoerente ou fora da realidade, ou a pessoa está querendo viver algo que não faz parte do seu momento evolutivo, da sua realidade.
ou incoerente com o que ela sente que deveria estar fazendo, enfim. Então, a minha hipótese é de que a autoausculta pensênica, ela favorece o encarar a realidade para aí sim fazer um movimento pró-evolutivo a partir do aqui e agora, e não a partir de um auto-engano. E aí minimiza esse pedido de socorro, digamos, do corpo que podem ser essas doenças psicossomáticas. Na parafatologia, página 15, sexta linha, a ausculta pensênica dinamizadora da TENEPS. Por favor, ampliar. Interessante que eu estava trocando uma ideia com o Alexander agora há pouco sobre isso. A questão assim como tem também ali um item que fala da paracirurgia. Então, a minha hipótese é de que para você poder trabalhar numa assistência mais profunda, que é a assistência paracirúrgica, a questão da assistência que ocorre na TENEPS, a ausculta pensênica, ela ajuda muito, tanto a autoausculta quanto a heteroausculta, porque a assimilação é a ferramenta, aí a partir da assimilação tem que encarar aquilo que vem. Então, por exemplo, eu estava com uma amiga doente há pouco tempo, ainda está, mas eu resolvi fazer esse exercício. E eu fiz uma assimilação bem profunda para sentir o que ela estava sentindo, para até poder ajudar, porque senão parecia que o que eu estava falando, o que eu estava fazendo, estava desconectado com o que ela precisava. E por alguns minutos eu senti o que ela estava sentindo, e foi muito puxado, né? Assim, foi uma sensação assim, até parecia que não ia acabar. E alguns minutos depois, passou. E a partir dali eu pude fazer uma intervenção mais qualificada e que surtiu mais efeito, além de perceber escagem, até que eu levei para casa, né? Alexander me ajuda também nesses processos, a gente atua em equipe, né? E então eu penso que esse movimento, além de assimilar, é realmente encarar aquilo que a gente está assimilando e fazer um movimento de si mesmo, que foi o que eu falei agora há pouco, de ver realmente o que eu sinto de verdade, o que eu penso de verdade, lá no fundo. Na página 5, item registro. Anotar as ideias, hipóteses e insights em arquivo pessoal para apoio mnemônico e autopesquisístico a médio e longo prazo. Como organizar esse arquivo pessoal? Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho diferentes arquivos, não é um arquivo único, eu funciono dessa forma, talvez um pouco mais compartimentada. Então, por exemplo, algo que me ajudou também muito nesse movimento foi que eu fiz uma especialização em dinâmica dos grupos, que tem muito desenvolvimento interpessoal e de feedback. Então, a cada encontro que nós tínhamos, eu fazia um relatório, isso fazia parte do próprio curso, mas era um relatório principalmente para si mesmo, dos pensamentos, sentimentos, tudo o que acontecia no decorrer daquela interação. Então, eu tenho esses arquivos em separado, com esses registros, que quando eu vou ver o histórico de 20 meses, é muito interessante ver a própria evolução. Então, eu vejo que eu me qualifiquei até nos pensamentos, sentimentos e no processo de feedback, tanto para receber quanto para dar no decorrer desse período. Tenho, como eu já falei, os registros em relação à minha experiência de maternidade, desde antes, durante e depois. Então, eu tenho também o histórico de pensamentos, sentimentos e energias em relação a isso, que ainda mantenho e pretendo manter, e um dia, quem sabe, presentear a minha filha com esse histórico. E que eu acho que pode ser muito interessante para ela também. E tenho também outros registros, por exemplo, eu penso futuramente em talvez fazer um artigo que eu tenho uma planilha para registros retrocognitivos, de insights e ideias em relação a retrocognições, e formas de registrar isso. Talvez um dia venha publicar até para poder compartilhar, que eu acho que aquilo vale a pena. É muito simples, mas acho que vale a pena. E outros registros de, por exemplo, projeções, sonhos, eu tenho anotações simples mesmo em bloquinho. Então, assim, eu não tem uma dica, né? Não é algo que eu faça, mas que eu acho que vale a pena,
Por exemplo, no laboratório de pensenologia, tem as planilhas para identificar o pensene padrão, para identificar o que predomina e tudo mais. Então, ali é uma ferramenta também. Mas eu não tenho um registro único, eu tenho registros separados disso. Espero que possa ajudá-la. Fatologia, página 15, quinta linha, de baixo para cima. A possível descoberta da pseudoimperturbabilidade a partir da autopesquisa profunda. Favor ampliar. Como eu falei já, esse verbete tem muito a ver com a minha autopesquisa. Então, tinha um período que eu dizia, não, mas eu não tenho raiva, eu não estou brava, eu não estou nada. Mas não que isso fosse uma realidade, é que eu não queria encarar e nem parava para aprofundar e analisar isso. Então, é uma pseudo-imperturbabilidade. E aí foi uma das minhas descobertas. Quando eu comecei a fazer esse movimento de autopesquisa mais profundo, eu comecei a verificar, não, eu sinto isso. Eu tenho que encarar a realidade. E eu comecei a fazer até, porque pela minha educação, pela minha formação, eu não tive estímulo à alfabetização emocional. Né? Então, isso não fez parte, não me perguntava o que você está sentindo, não tinha isso, foi uma educação mais racional, digamos assim, que foi muito positiva em muitos aspectos, mas eu fiz a alfabetização emocional agora, depois de adulta. Então, assim, identificar o que é cada sentimento, o que é cada emoção, o que eu estou sentindo no momento. Essa alfabetização emocional é uma descoberta a partir desse movimento de autopesquisa.